peça vai ser agarrada aqui ao torno pelo método habitual. Portanto, a superfície que já está em condições vai ser encostada diretamente ali. Isto é aço endurecido, isto é aço normal. Portanto, ela vai ser encostada ali e deste lado vai levar um bocadinho de alumínio, uma barrinha de alumínio, sensivelmente a meio desta altura, a meio da altura da mandíbula, que é para facilitar, digamos, para que não haja problemas de encosto, uma vez que esta superfície não é paralela àquela. Portanto, esta barrinha de alumínio assegura que o encosto é feito todo contra a mandíbula fixa e a mandíbula móvel apenas serve de mola para encostar à mandíbula fixa. Um bocadinho de limpeza. Vamos encostar aqui a peça, sensivelmente a meio. Já está mais ou menos no local, agora é só afinar um bocadinho melhor. Ela está, em princípio, no local apropriado. Eu vou subir a cabeça da máquina, para não estrovar. E agora tenho que fazer uma coisa importante, que é verificar se isto está razoavelmente horizontal ou paralelo aqui à mesa. Para fazer isso, eu vou recorrer novamente ao micrómetro de quadrante. Esta superfície não está lisa, portanto o micrómetro vai saltar, mas de qualquer forma dá-nos uma indicação geral se ele está assim, se há tendência para subir para um dos lados. Portanto, suporte magnético, o suporte assim está solto, nós encostamos-lo, rodamos o manípulo para este lado e ele fica preso à cabeça da máquina. Agora vamos baixar o micrómetro sobre a superfície e vamos tentar perceber se ela está na posição mais ou menos paralela em relação à mesa da fresa. Vamos então baixar o micrómetro sobre a superfície, colocar na zona do zero e agora movimentar horizontalmente e ver o que acontece. Portanto, ele oscila, está agora 3 centésimos mais para cima. Vamos ver se mantém ou se volta. Mas ele mantém-se mais ou menos nos 5 centésimos. Portanto, houve uma altura em que subiu, mas depois parou de subir. E agora volta a descer. Ok, e voltou ao ponto inicial, mais ou menos à volta do zero. Portanto, isto está mais ou menos horizontal. Evidentemente, se isto estivesse torto, o que acontecia era que, às 2x3, o desgaste de um dos lados era enorme. Desnecessariamente, para ter 90 graus desta superfície para esta, isto pouco importa, não importa nada. Portanto, não importa rigorosamente nada. O que queremos aqui é, digamos, comer material tão pouco quanto possível. Ok? Portanto, está verificado, isto está suficientemente horizontal. Vamos prender o torno bem, retirar o micrómetro com cuidado, uma peça sensível. E vamos agora repetir a dose de há pouco. Agora vamos encostar a lâmina. Está a tocar, travar, engatar o ajuste fino, recuar, avançar apenas a 1/10 milímetro. Nós já sabemos que a máquina não aceita muito mais do que 1/10 milímetro. Colocar óleo. Inicialmente vou usar a besnaga, que é mais rápido, uma vez que isto está tudo seco. E ela ao princípio gasta bastante mais óleo. Esta corrosão é terrível para a lâmina. A corrosão é muito dura.
A lâmina aparentemente continua em bom estado. No entanto, eu vou passar novamente com a pedra de 1200 aqui nesta zona. E agora tangencialmente em relação à superfície de contacto. Ok, só um toquezinho. Isto parece afiado como uma lâmina de barbear. No entanto, a ver, vamos. É a vantagem dos blocos de aço rápido, porque vão-se afiando. Também é possível afiar os de carboneto de tungstênio. A diferença é que os de carboneto de tungstênio não se podem desgastar tanto, evidentemente, e são também um pouquinho mais difíceis de afiar. São peças pequenas. Este é um bloco grande de aço rápido, vai-se gastando. Se gastar um pouco mais rapidamente, tem muito para onde gastar. Cuidado novamente com esta peça, com este pedaço que está aqui a voar muito nesta zona. Eu ainda tentei pôr aqui um acrílico, mas não dava porque isto sai fora. Portanto, eu vou ter que arranjar aqui um processo que passa eventualmente por um suporte magnético aqui na traseira da máquina que traga aqui alguma espécie de proteção. Ora bem, isto de facto esta zona foi consumida toda por igual. Portanto, isso quer dizer que os 90 graus devem estar mais ou menos garantidos. Apesar do avanço ser apenas de 5 centésimos, aliás, 10 centésimos, um décimo de milímetro, ele está todo por igual, mais ou menos. Vamos ver agora na segunda fase. Houve uma interrupção, vou retomar o trabalho. Ora, pode verificar-se aqui que nesta zona do lado direito da peça, nesta zona aqui, subsistiu um bocado de corrosão. Portanto, esta zona aqui estava um pouco mais baixa do que todo o resto. Portanto, eu vou fazer mais uma passagem novamente comendo um décimo de milímetro e provavelmente será suficiente. Vamos ver o que acontece. Já fiz, portanto, a última passagem a um décimo de milímetro. Agora vou fazer a 2 ou 3 centésimos uma passagem central e duas laterais, só para tentar estabilizar aqui a coisa. Vamos ver o que acontece. Bom, isto está mais ou menos acabado, pelo menos no que diz respeito a estas duas faces. Isto ficou com uns quantos riscos. Eu não esperava muito melhor, eventualmente talvez um pouquito, mas eu também nunca tinha usado aquela lâmina em particular tão grande. Confirma-se que a lâmina precisa de ser afiada no esmeril, portanto, eu suponho mesmo que esta corrosão é terrível para as lâminas de aço rápido. Isto é um óxido qualquer de ferro e isto é muito duro. Portanto, ela corta melhor o aço propriamente dito do que a corrosão, e acontece que ela se deve ter estragado um bom bocado a tentar limpar a corrosão.
Habitualmente o que se faz é penetrar um bocado mais o material à primeira passagem, de forma a minimizar o tempo que a lâmina está, digamos, em luta com a corrosão. O problema é que eu, neste caso, não posso fazer isso, porque a máquina não tem força suficiente para fazer um corte decisivo para remover de uma só vez a corrosão. Portanto, estes cortes assim às prestações dão como resultado que a lâmina sofre muito mais. Mas enfim, as coisas são o que são. Amanhã provavelmente vou tentar acabar uma das superfícies internas. Não vou muito provavelmente fazer mais nada do que garantir o paralelismo de uma delas. Eu já não sei qual delas é, mas posso medir, porque sei que uma delas é mais ou menos paralela à outra, falta 1 milímetro nos lados. Portanto, basta medir com o micrómetro, ou até com o PECLIS é suficiente, ou com a craveira. E depois vou tentar acertar aqui os 90 graus aqui, portanto, nestas zonas aqui à volta, estas duas faces, estas duas arestas, digamos assim, vou tentar fazer isso, não sendo muito importante. Finalmente irei fazer aqui uns furos para poder prender isto na fresa. E depois vamos lá ver para que é que isto serve. Estamos no dia seguinte e a ideia agora é estabelecer em relação a este plano, esta aresta como perpendicular a este plano e esta aresta perpendicular a este plano. Não estão muito longe, mas não estão perpendiculares. Para esse efeito vou usar esta antiga fresa de topo, que era uma fresa, portanto, que estava em condições aqui na ponta. Entretanto, houve um acidente, ela não ficou em condições, mas eu vou continuar a usá-la enquanto ela cortar de lado. Pelo menos de lado ela corta, já não corta ali, mas corta de lado. E eu nesta manobra só preciso que ela corte de lado, portanto vou aproveitá-la até ao fim. Vou colocar esta pinça aqui no veio. Colocar aqui a lâmina, apertá-la, para apertar tenho que segurar aqui o veio e agora um aperto razoável. Acontece, no entanto, que a mesa da fresa não tem alcance para conseguir ir para trás o suficiente de forma a que a lâmina possa cortar até esta zona. Portanto, a lâmina só avançaria mais ou menos até aqui. Resolver isso não é muito difícil, basta, enfim, dá um pouco de trabalho. Eu vou pegar no torno e vou puxar o torno mais para trás, portanto, numa destas frinchas. Portanto, vou passar, em vez de ele estar aqui, ele vai passar a estar aqui. Portanto, vai para trás das ranhuras T, portanto vai andar um bocado para trás, vai dar 5 minutos de trabalho. Já temos aqui o suporte magnético com o micrómetro do quadrante na ponta, já está próximo da mandíbula. E vamos agora avançar, portanto, na direção da câmara com a base, com a mesa da fresa, levá-la mais ou menos a zeros. E agora vamos andar com a fresa para um lado e para o outro, até termos a certeza que este plano está paralelo ao eixo do X da fresa. Portanto, vai-se fazer isto. Ora bem, ela tem que ser torcida assim um bocadinho. Portanto, pega-se aqui no maço de borracha e com um jeitinho dá-se uma pancadita. E vamos ver o que acontece. Portanto, ela ainda está muito torta. Ainda está muito torta assim. Portanto, tenho que andar com ela para este lado. Vou aliviar um nadinho aqui os parafusos, que eles são capazes de estar um bocadinho apertados em demasia, para facilitar o processo. Pancadinha. Ok. Continua ainda. Mais um bocadinho. Ok, está na zona. Agora vejamos.
Portanto, mais uma pancadinha assim. Vamos ver o que acontece agora. Precisa de mais uma pancadinha. Agora é capaz de ter sido mais, vamos ver. Vamos reajustar a posição do torno para levar o ponteiro até ao zero. Que ele já estava próximo do fim. Este ponteiro dá mais ou menos uma volta, não mais. Na totalidade. Pois foi um bocadinho em demasia, mas é só um toquezinho. Vamos ver agora. Ora, aí está. Portanto, ele está ajustado com uma precisão inferior a 1/100, diria eu. Ou 1/100 de milímetro. É, exatamente. Portanto, não vale a pena mexer mais. Vamos fazer o aperto. Apertar os parafusos. Primeiro ligeiramente. Depois verificar se o ajuste se mantém ou se por acaso o aperto dos parafusos não estragou o ajuste. Às vezes acontece. Não. Continua bem. Vamos fazer o aperto final. Estas operações tornam-se todas um bocado mais difícil porque a câmara é um estorvo. Ok. Está bom. Vamos retirar o suporte magnético com jeitinho. Aliás, antes de retirar o suporte magnético, deixa-me recolher o micrómetro mais aqui uma zona onde possa ficar mais protegido. Vamos voltar a verificar se depois de reapertada o ângulo de 90 graus, digamos, esta cantoneira, portanto, no torno, se o conjunto se mantém paralelo em relação ao plano da mesa. Esta folha branca que eu aqui coloco, que volta e meia, serve para resolver problemas de diafragma na câmara e para evitar que o diafragma, abrindo em demasia, possa saturar aqui o visor. Se o visor saturar, portanto, se aqui o visor do micrómetro saturar, nós deixamos de ver o ponteiro. Portanto, assim é possível obrigar o diafragma a fechar mais um pouco. O diafragma é automático, eu não tenho maneira de o afinar à mão. E, portanto, obriga o diafragma a fechar um pouco, permitindo ver portanto, o ecrã, ver o mostrador do micrómetro. Vamos ver então qual é o desvio que ele tem. Bem, o ponteiro abana ligeiramente, mas grosso modo o desvio é praticamente inexistente. Olha lá, 1/100 mais ou menos de uma ponta à outra, mais coisa, menos coisa, como as oscilações a meio caminho. Portanto, isto está bom. A razão porque eu quero, ou pretendo pelo menos conseguir um bom paralelismo desta zona, é porque eu agora, quando for fresar aqui esta aresta, digamos, eu pretendo não só que ela fique perpendicular em relação a esta superfície, como também não fique inclinada, ou seja, que ela fique também, que a superfície desta aresta, na verdade, porque é uma aresta, mas tem, enfim, é um dos lados da cantoneira, portanto há aqui uma pequena superfície deste lado, e esta superfície fique perpendicular a esta aqui. Portanto, está tudo razoavelmente ajustado, falta só dar os toques finais, mas eu vou, portanto, usar a forma clássica de fresar, que é rodando a fresa nesta direção, porque nesta máquina ela só roda nesta direção, não anda para trás nunca. Também não faria sentido porque a lâmina só corta nesta direção, mas portanto vou rodar assim e andar com ela para trás. Portanto, puxando a mesa para a frente. Chama-se isto a forma clássica de fresar, uma vez que, digamos que as lâminas da fresa caminham contra o movimento da superfície a cortar. Portanto, ela vai rodar assim e andar para trás, puxando a mesa para a frente, porque esta fresa, como quase todas, a cabeça é fixa, o que mexe é a mesa. A esse respeito, a diferença principal entre estas fresas e as habituais, as mais
as maiores, para além do tamanho, evidentemente, que isto é uma fresa minúscula, é que nesta fresa é a cabeça que sobe e desce. Portanto, na generalidade delas, é exatamente a mesa que sobe e desce, além dos dois movimentos, portanto, o X e o Y, ela também tem o movimento do Z. O movimento do Z é feito na mesa, muito embora muitas fresas tenham ainda um movimento vertical do veio. Apenas do veio, não da cabeça toda, mas apenas do veio. Portanto, dará talvez 10 ou 20 cm para cima e para baixo, o que já, enfim, que esta não faz todo no caso do veio, portanto eu tenho que movimentar a cabeça inteira. Vamos então pôr um bocadinho de óleo aqui nesta superfície. Molhar também a lâmina. Pô-la a rodar, talvez aí umas 600 RPMs. Será talvez isto. 1250, 600, será talvez isto mais ou menos. Isto é tudo um pouco a olhómetro, eu nunca me preocupei muito em tentar perceber precisamente qual a velocidade. Vou encostar, vou levá-la mais para trás, vou colocar aqui a zeros um medidor de avanço e agora vou puxar para trás talvez 2 décimos de milímetro. Vou puxar para ali 2 décimos de milímetro. Okay? Depois de puxar estes 2 décimos de milímetro, não é má ideia trancar o movimento deste, portanto, o movimento do X da mesa, por uma vez que eu vou usar o travão. Isto é o travão, não é um travão muito prático, mas é o que há. Aqui é o ajuste do travão, aqui ao lado há os ajustes da folga. Portanto, ela está neste momento travada no que diz respeito a este movimento e agora vou pelo eixo do X, pelo eixo do Y, eu vou puxar para cá a mesa e vamos fresar um pouco a peça.